Lília, na página 8, em Códigologia, você poderia comentar o segundo código? Você colocou as cláusulas parapsíquicas do Código Pessoal de Cosmoética, assentando a automotivação interassistencial. Como que isso acontece? Na verdade, isso é muito íntimo, né? Mas eu vejo quando... vendo assim um laboratório acoplamentário, que é um laboratório grupal, é interessante isso, grupal, né? Que é o único laboratório grupal. As pessoas querem desenvolver o parapsiquismo, né? Algumas, né? Vão para desenvolver o parapsiquismo e muitas vezes o que a gente está vendo é um crescente número de pessoas repetindo frequentemente o acoplamentário. Então, eu me questiono, essas pessoas motivadas nessa qualidade, ou manter essa qualidade, ou na qualificação do parapsiquismo, é porque elas têm dentro um princípio para elas que aquilo é importante, né? Então, aí entra o Código Pessoal de Cosmoética, de utilizar o parapsiquismo de uma forma assistencial e, acima de tudo, cosmoética. Então, aí muda tudo. Então, isso dá uma motivação no trabalho muito grande. Então, se a gente pensar no passado, né, a gente utilizou muitas vezes, falando até, né, uma casuística, o parapsiquismo de uma forma anticosmoética, né? Doutrinava, tinha o ocultismo, não revelava, né, todas as técnicas que possuía ou que você desenvolvia, sua habilidade. Tudo isso para gerar o quê? Poder, né, ficar sempre um acima e grande maioria submissa a essa informação ou vinculada ao parapsiquismo, uma idolatria, né? Quando a pessoa muda simplesmente essa faixa de intenção, né, ela busca, sim, pegar o trafor dela do parapsiquismo, mas qualificar a intenção dela, tudo muda. Então, ela vai utilizar uma habilidade que ela já possui, né, de retrovidas, e ela muda a intenção. Então, ela vai desenvolver essa habilidade, né, potencializar isso para assistência. Então, acabou o ego nesse momento, ela vai pensar no outro. E aí eu vejo assim, essa postura pode ser refletida no acoplamentário, pela própria pessoa. Então, estou colocando uma casuística pessoal, eu fiz mais ou menos eu acompanho um acoplamentário há 8 anos. Então, eu fiz aí quase 70 acoplamentários, por aí. E o que me ajudou muito foi essa reflexão de posturas íntimas. Eu não vejo o acoplamentário simplesmente que leva a desenvolver fenômenos parapsíquicos. Eu vejo que ele é pouco... ainda não, a grande maioria assim, ainda não descobriu o que pode ser feito dentro daquele laboratório acoplamentário. Então, além de desenvolver esses fenômenos, a questão intraconsciencial se revela muito. Então, se a gente observar com os para-olhos a nossa realidade dentro do acoplamentário, ele nos traz informações riquíssimas. E você muda muitos aspectos intraconscienciais utilizando o laboratório acoplamentário. Então, isso que eu vejo assim que é fundamental. E isso envolve o CPC. Então, eu comecei a fazer meu CPC devido a algumas vivências que eu tive no laboratório acoplamentário. Que eu comecei a ver a questão mais séria da minha intenção e a repercussão disso, minúscula que seja, dentro daquela realidade. Então, isso me marcou profundamente e eu quis melhorar. Estou querendo melhorar, né? Então, eu levei a sério isso. Por isso que eu repeti várias vezes. Mas frisando, não é pelo fenômeno em si, é pela questão da importância que isso vai ter na minha condição evolutiva, de assistência e assim por diante. Lilian, isso que você trouxe agora, aproveitando o gancho da sua resposta aqui, você trouxe o ponto da questão intraconsciencial, que é um dos pontos mais sérios, aí, mais significativos. Você poderia comentar mais, falar mais a respeito da percepção intraconsciencial nessa tua prática grande aí? Eu vejo assim, que no momento em que o acoplamentário, ele faz uma autoexposição. Tanto é que a gente brinca que é um striptease, né? Então, a pessoa ali não vai tirar a roupa, ela vai mostrar as energias, né? Então, esse striptease, eu vejo assim que é muito positivo. Por mais que a pessoa, no primeiro momento, ela ache negativo. Porque eu vejo assim que os alunos, muitas vezes de primeira vez, e até mesmo reciclantes, nós, né? Às vezes a gente vai lá fazer o acoplamento, não funciona na expectativa que a gente queria, né? Viram um bloqueio, viram alguma coisa, não gostou, mexeu, ou simplesmente não viram nada, né? O próprio feedback do grupo com o seu momento ali energético, ele vai mexer intraconsciencialmente. Agora, essa mexida vai depender do quê? Da abertura que você dá. Então, se a pessoa se fechar para essa ausculta dos colegas, não leva a nada.
Tipo, aquilo lá funcionou simplesmente com parapsiquismo, com fenômeno, todo mundo vai ver alguma coisa, né? E fica por ali. Se a pessoa aproveitar a oportunidade e se abrir, de fato, tanto para fazer assistência, como também para receber essa assistência, as informações para ela vai ser todas relevantes. Entendeu? Ela fica ali com os olhos abertos, né? O ouvido aumenta, né? Então, tudo ela quer pegar e ver, opa, o que isso tem a ver com a minha intraconsciencialidade? Então, no momento em que muda essa ficha para a pessoa, ela começa a automaticamente reavaliar os comportamentos dela. Então, para ela, um simples fenômeno ali visto, uma fala, que às vezes aparentemente não tem nada a ver com você, ela vai puxar para a intraconsciencialidade dela e vai fazendo essas reciclagens automaticamente. E isso é muito legal, porque eu vejo assim que dá uma motivação assim excepcional. É engraçado isso, né? Mas quando você recebe os feedbacks positivos ou não, isso depende do temperamento de cada pessoa, né? Mas assim, isso é motivador, porque você vê, caramba, olha, aqui é o furo. Se eu trabalhar isso, eu vou melhorar nesse aspecto, né? Então a pessoa ela tem que ter esse pensamento positivo com ela, por mais que veja os seus trafares, né? Porque é isso que vai fazer a decolagem dela. E quando ela consegue superar e trabalhar com esses traços, parece que gera uma motivação maior e, acima de tudo, uma segurança íntima excepcional. Então, ali ela fica tranquila, é uma pacificação, isso é muito rico. Isso eu vejo em algumas pessoas, alunos, pesquisadores, que você vê, no momento que ela fez o primeiro e o 30º, ela melhorou muito, em vários aspectos. Não só no parapsiquismo, mas de uma forma geral. Isso é muito interessante. E outra coisa, claro, não é só o acoplamentário, né? A pessoa, ela colocou uma ferramenta utilizando o acoplamentário. Então, muitas vezes, ela utilizou outras ferramentas da conscienciologia para atingir o objetivo dela. Eu lembro que uma vez nós conversamos a respeito há um bom tempo e você me trouxe a questão, estávamos conversando a respeito de percepções, de fenômenos, e você me disse, analisa os detalhes, que é justamente o gancho, o link das percepções de cada pessoa e o que tem isso a ver com você, né?